Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Deus, Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra vocês mesmo. Oh, glória a Deus. Então, criançada, bora aprender pra crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de quem mesmo? Deus. Solo Deus. Oh, glória a Deus! E hoje nós vamos estar passeando por 40 versículos do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos estudando esse livro maravilhoso. Mais conhecido como quem? Vocês já sabem, mas eu vou repetir aqui para fixar aí na mentola de vocês, para que as lamparinas dos cérebros de vocês fiquem sempre acesas quanto a isso. Atos dos Apóstolos, mais conhecido como os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E hoje nós vamos estar aqui mais uma vez, meditando sobre alguém que influenciou, que impactou, que incendiou uma geração através de uma decisão, a decisão de fazer a obra do Pai, de evangelizar, não temendo os perigos, não temendo os vendavais. Era um homem super, ultra, mega power de corajoso. Ele era o super Paulo, o homem que não teve medo das pedradas, das varadas, das chicoteadas, dos naufrágios e de tantas calúnias. Pois bem, esse é um homem de valor. E eu quero deixar aqui para nossa meditação, queridos, Salmo 91, primeiro, que está escrito o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Empolguei-me. Bora então para a história, amiguinho. Olha só, depois que Paulo, ele se despede ali daquele povo, depois de muita tristeza, sabendo Paulo que enfrentaria, terríveis aflições em Jerusalém, ele se despede daquele povo, encorajando, fortalecendo para que eles ficassem ali sabendo que ele tinha dado tudo, mas absolutamente tudo para que a obra fosse concretizada por todos os lugares onde ele passava. E aqui no capítulo 21, a palavra do Senhor vai dizer, que ele chega em Tiro. Então ele sai ali, ele vai para Cós, no dia seguinte ele vai para Rode e dali ele vai para Pártara. Olha só, são tantos nomes engraçados. E a palavra do Senhor diz que achando um navio, para ir para a Fenícia, ele embarca nesse navio e segue viagem. Então, Paulo, por onde ele passava, amiguinho, ele não ficava calado, ele não ficava descansando, ele estava sempre ali atento, para quem ele pudesse pregar, ele pregava. Para quem ele pudesse anunciar o evangelho, essa era a missão dele. Esse era o compromisso dele de estar levando a palavra do Senhor. E Paulo, então, ele chega então em Cesareia. E lá em Cesareia, amiguinho, ele vai, para a casa de Felipe. Felipe, ele era um evangelista, um servo do Deus vivo, e a palavra do Senhor vai dizer, que ele tinha ali, filhas. Ele tinha quatro filhas donzela, mulheres profetisas. A palavra não diz aqui
sobre a esposa de Felipe. Talvez ela fosse morta, mas fala dessas filhas que eram mulheres, né, dedicadas à obra do Senhor, que assim como Felipe, né, eram filhas obedientes, tementes e que também evangelizava e profetizava a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele fica ali alguns dias e depois, né, ele desce ali para a Judéia, né? Ele estando ali em Cesareia, desce da Judéia um profeta chamado Ágabo. E esse profeta, ele vai trazer uma profecia triste e que Paulo já sabia, né? O Espírito Santo, como eu já havia dito no capítulo 21, ele já havia sido avisado que em Jerusalém ele sofreria, né, terríveis agruras, né? O pior lhe esperava. E Ágabo, né, ele desce ali da Judéia justamente para falar ali para Paulo o que lhe aconteceria. Ele pega ali o cinto de Paulo, né, e o que ele faz, né? Ele liga os pés e as mãos dele ali, ou seja, amarra ali os pés e as mãos, e ele diz que aquele dono daquele cinto, né, ele seria entregue, né, nas mãos dos gentios. E quando ali, né, aquele povo, ele ouve aquela profecia sobre Paulo, né, eles pedem, né, insistentemente para que ele não vá para Jerusalém, para que ele não encontre esse fim tão triste. Mas Paulo, né, convencido de que estava chegando, enfim, o seu momento final, o que ele fala? Ele olha, não é para vocês chorar, não é para vocês tentarem me barrar, porque eu sei que o meu Redentor é comigo, o Senhor Jesus, ele me guardará enquanto for possível, mas quando chegar a hora, eu terei que liberar desse corpo. O que ele estava dizendo, né? Olha, eu já sei que isso vai acontecer, mas eu quero que vocês aprendam a confiar em Deus, a descansar em Deus. Se for preciso, entregue sua vida por amor a Jesus, porque é isso que eu estou fazendo todos os dias. Eu estou entregando a minha vida por amor. E Paulo, então, né, depois de confortar todas aquelas pessoas, ele vai, então, né, para Jerusalém. Oh, finalzinho triste, né? Ele chega, então, em Jerusalém, né? E ele vai ali se encontrar com Tiago. E todos aqueles presbíteros, né, se reúnem ali para conversar com ele e ouvir o que Paulo havia feito nessa última viagem, quais foram os perigos, quais foram as pessoas alcançadas, e ali, né, Paulo relata tudo o que acontece com ele, né, dos grandes livramentos, das provisões, das pessoas que aceitaram a Jesus, das pessoas que não eram, né, judias, né, não eram judeus, mas que se renderam aos pés do Senhor. E Tiago, então, né, ele vai falar para ele se purificar, para ele vigiar, porque aquelas pessoas iam saber que ele havia chegado. E no momento em que ele soubesse dessa notícia, eles iam, né, se amotinar contra Paulo, porque eles sabiam que Paulo estava pregando não só para judeus, mas para os gregos, né, para aqueles gentios, para aquelas pessoas que, segundo eles, eram impuras. Então, Paulo ouve ali, né, aquele bom conselho e está indo ali, né, fazer exatamente aquilo que Tiago havia dito. E a palavra do Senhor vai dizer ali que no último dia, né, da consagração, daquele momento que ele estava fazendo, né, se purificando, ali se reúnem muitas pessoas, né,
E aí aquelas pessoas vão ali, umas influenciar outras, e todos, né, eles pegam Paulo e começam, né, a machucar, a bater muito em Paulo. E, aquele povo, eles não têm dó de Paulo, porque eles arrastam ele e começam a espancá-lo. Imagina um único homem, né, indefeso. Tudo isso porque eles tinham visto, né, Trófimo, que não era um judeu, mas que tinha aceitado o Senhor Jesus. E aos olhos deles, né, Trófimo não podia entrar no templo. E Trófimo não estava naquele grupo que tinha ido para o templo, mas pelo simples fato deles saberem que tinha ali um grego com ele, né? Então eles julgaram que Trófimo estava também junto ali, adentrando aquele templo. E essa foi a causa, né, deles praticamente matar Paulo, se não fosse a intervenção, né, das autoridades que chegam ali, né, e pergunta por que estava acontecendo aquele alvoroço todo, por que aquela gritaria toda, e todas as pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, e ele não entendia nada. E isso fez com que, né, eles levassem Paulo, né, para uma fortaleza. Paulo, então, ia ficar preso literalmente nos grilhões. E aqui a gente vai chegar ao final dessa história, né? Vendo o quanto Deus honrou a vida de Paulo, o quanto ele padeceu, o quanto ele sofreu, mas o quanto foi necessário, né? Para que ele estivesse ali pagando um preço, para que tantas outras vidas fossem libertas. E a gente vai ver, amiguinho, que se não fosse, né? Se não fosse a ousadia de Paulo, tantas cartas maravilhosas, como cartas escritas, né, aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, a Timóteos, e tantas outras, né, tantas outras cartas que Paulo escreveu. Se ele não tivesse tido essa coragem, essa ousadia, o Novo Testamento, né, ia faltar um monte de página, mas graças a esse amor, né, esse amor que foi além das expectativas, né, superou e ultrapassou todas as barreiras de preconceito. Aquele povo judeu odiava os gentios, e quando eles perceberam que os gentios, né, também eram batizados e falavam também línguas estranhas, né, com o tempo eles foram entendendo que o Senhor havia vindo também, não só para os judeus, mas para todos os povos, todas as raças que o aceitassem, né, de coração, de corpo, de alma, de espírito, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém, amiguinho? E amanhã nós vamos ver, né, a defesa que Paulo apresenta. Amém? Vamos estar orando. Papai do céu, me ensina a ser ousado em todo tempo. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau.